Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no quarto domingo após o Pentecostes e seguimos em nossa reflexão, assim como nos outros cultos, tendo como base a vida cristã, a vida da igreja. No culto de hoje, nós vamos refletir sobre palavras difíceis de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele fala das dificuldades que nós, seus discípulos, vamos encontrar ao caminhar na vida cristã aqui neste mundo. As dificuldades são muitas, mas vale a pena, porque esse caminho nos conduz ao paraíso celestial. Para iniciarmos nosso culto, vamos ler o Salmo 144, versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Que Deus nos abençoe e nos conduza em mais este culto online. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, queremos agora celebrar culto a Ti, com toda a reverência, com toda a humildade e com toda a fé. Suplicamos por Tua presença graciosa em nosso meio, com nossa família, em nosso lar, abençoando-nos em mais um culto online. Que a Tua palavra fale alto aos nossos corações e nos fortaleça na fé em Cristo. Abençoa-nos assim, acompanha-nos, em Teu santo nome. Amém. Assim lemos no Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que Deus quer de nós, na verdade, é um coração entristecido, arrependido pelos pecados cometidos, um espírito quebrantado, desanimado, aflito, um espírito que reconhece a sua dependência de Deus, do seu perdão e do seu amor. Até mesmo o melhor sacrifício aos olhos humanos nada é se feito sem um coração contrito, que sabe que deve tudo a Deus, que nada merece dele e que somente nele tem perdão, vida e salvação. Convido a você, nesse momento, a estar assim com o seu coração contrito, arrependido pelos pecados cometidos, e convido a você para juntos orarmos ao Senhor e suplicarmos pelo seu perdão. Santo Deus, nesse momento queremos confessar a Ti todos os nossos pecados. Estamos entristecidos por cada pecado por nós cometido. Nosso coração está contrito, estamos desanimados por causa disso, porque gostaríamos de Te apresentar coisas boas. No entanto, a maldade está em nosso ser. Somos pecadores, transgredimos a Tua santa lei. Senhor, recorremos ao refúgio da Tua misericórdia e suplicamos que, em nome de Cristo, Tu derrames em nossa vida mais uma vez o Teu rico e generoso perdão.
ages assim na vida de cada um de nós, para o nosso benefício. Perdoa-nos. Em nome de Cristo. Amém. Diante do Senhor, eu lhe pergunto: o seu arrependimento foi autêntico? Você está de fato contrito, entristecido? Você lamenta os seus pecados e deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo? Se a sua resposta foi sim, então eu, na qualidade de ministro da palavra do Senhor, com alegria mais uma vez lhe anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos ao Senhor cantando o primeiro hino 171 do nosso inário: Entoa, ó grei remida. Grei significa rebanho. Entoa, canta ao Senhor, rebanho remido, perdoado. Louvamos ao Senhor.
Seguimos com a liturgia da palavra, com as leituras bíblicas, depois também a mensagem. E a primeira leitura, a leitura do Salmo 119, versículos 153 até o 160. Todo o Salmo 119 é um grande elogio à palavra de Deus. Também nesse trecho que nós vamos ler. Preste atenção, em cada versículo o salmista exalta a palavra de Deus, a promessa de Deus, os decretos, os juízos, enfim, a boa palavra do Senhor. Lemos assim o Salmo: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Até aqui as palavras do Salmo. Passamos para as demais leituras bíblicas. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Jeremias capítulo 28, versos 5 até 9, e essa leitura será feita pela Gerta, membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os encilhados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Agradecemos a Gerta pela leitura. Nesse texto nós vemos que o povo deveria dar crédito às palavras do profeta que anunciasse paz apenas quando essa palavra se tornasse realidade. Jeremias está respondendo ao falso profeta Ananias. Este anunciava que em 2 anos o povo seria liberto da Babilônia e poderia retornar a Jerusalém. Jeremias, claro, deseja a felicidade e a paz do seu povo, mas a palavra do Senhor o fez ver algo diferente, contrário. Também você e eu precisamos estar atentos e identificar os falsos profetas de nosso tempo. Passamos para a leitura da epístola, Romanos, capítulo 7, verso 1 a 13, e essa leitura será feita pela Vera, membro da congregação Cristo de Verê. Romanos 7, 1 a 13. Analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive,
Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Agradecemos a Vera pela leitura e, entre outras coisas, esse texto de Romanos nos lembra a força da lei de Deus, que revela o nosso pecado. Paulo está falando da função da lei de Deus como espelho, que revela os nossos defeitos, as nossas imperfeições, o nosso pecado. Isso é importantíssimo, porque nos faz buscar o perdão de Deus em arrependimento. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 10, versículos 34 até o 42, onde lemos assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber
ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois, na mensagem, nós retornamos a esse texto. Vamos em conjunto confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, você aí da sua casa, eu aqui na igreja, e vamos utilizar mais uma vez as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao Senhor, cantamos o próximo hino. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Queremos agora meditar na palavra do Senhor, que lemos agora há pouco, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 até o 42. Que o nosso bom Deus nos guie, nos abençoe, que Ele abra nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes para a sua santa palavra. Amém. As palavras de Jesus neste texto parecem ser contraditórias a tudo aquilo que ele ensina no restante do Evangelho. Por isso essas palavras de Jesus, elas precisam ser analisadas com um pouco mais de profundidade, para nós compreendermos o que Jesus de fato quer nos ensinar. Logo no início do texto, nós lemos no versículo 34, onde Jesus nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que Jesus quer dizer com isso? Paz na terra foi prometida por ocasião do nascimento de Jesus, quando um exército angelical apareceu aos pastores nos campos de Belém e louvaram a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas
e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso está lá em Lucas capítulo 2, verso 14. Essa paz aos homens a quem Ele quer bem, prometido no nascimento de Jesus, ela foi conquistada pela obra salvadora de Jesus. Nós lemos em Isaías capítulo 53, verso 5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pelo fato de Jesus ser castigado na cruz, isso traz paz a nós. Também lemos em Romanos capítulo 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem claro, portanto, que Jesus trouxe paz aos homens, a todas as pessoas. Ele traz paz aos nossos corações, e nós temos paz com Deus por causa da sua obra salvadora. Então, como entender essas palavras de Jesus? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus está se referindo a uma consequência que o Evangelho pode promover devido à descrença de alguns. Há um conflito espiritual entre crentes e descrentes, e este conflito encontra sua expressão máxima na perseguição física aos discípulos de Jesus. Os discípulos não deveriam imaginar que haveria um reino de paz e quietude aqui neste mundo. Claro que a espada de que fala Jesus, ou seja, as perseguições, os conflitos, as dificuldades pelas quais os discípulos de Cristo sofrem, é diferente em cada período da história da igreja. Houve momentos terríveis, mas também houve momentos de calmaria. Seja como for, Jesus quer nos ensinar que enfrentaremos dificuldades ao sermos seus discípulos. Mais adiante, há outro trecho que precisamos olhar com atenção, versículo 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a cruz e vem após mim, não é digno de mim. Obviamente não é errado amar, pois até o próprio Cristo nos ordenou amar. Lá em João 15, 12, ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor, portanto, deve ser uma atitude distintiva dos cristãos, e neste mandamento do amor estão incluídas todas as pessoas, e sem dúvida também inclui aqueles que estão mais próximos de nós, a nossa família. No entanto, nossos familiares, por mais queridos que sejam para nós, e por maior que seja o amor que nos envolve, jamais poderão nos salvar da morte eterna. Somente Jesus tem esse poder para nos salvar. O que Jesus quer nos dizer é que o nosso amor para com Ele deve ser maior, mais intenso, mais forte do que o nosso amor por qualquer outra pessoa. Isso não quer dizer que vamos deixar de amar as outras pessoas, mas sim que iremos amá-las menos.
e iremos amar mais Jesus. Ser digno de Cristo significa isso, colocar Cristo acima de tudo e de todos. A consequência da confissão sincera a Cristo, de seguir uma fé autêntica, verdadeira, são as cruzes. Nós tomamos figurativamente nossas cruzes quando nos comprometemos a sacrificar tudo pelo nosso Senhor e fazer disso nosso propósito para toda a vida. A discussão aqui não é sobre o sofrimento comum do homem, o seu trabalho, por exemplo, os seus relacionamentos, a sua saúde. Esse tipo de sofrimento qualquer pessoa tem. A cruz da qual Jesus está falando é um tipo de sofrimento que atinge o cristão em virtude do seu compromisso e do seu sacrifício pela causa de Cristo. Além de lembrar sofrimento, a cruz também nos lembra morte. Tomar a cruz e seguir Jesus também significa estar disposto a morrer pela causa de Cristo, se for necessário, em vez de renunciar à fé em Cristo. Todas essas palavras de Jesus não são fáceis. Talvez muitos, ao lerem essas palavras, dizem a si mesmos: Jesus está sendo muito radical. São palavras pesadas, difíceis, mas são palavras necessárias. Jesus quer discípulos conscientes do que significa seguir a Ele, do que significa ser um discípulo. Infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãos, se autoqualificam como discípulos de Jesus, mas diante da primeira dificuldade, abandonam a sua fé. Muitos desejam seguir Jesus porque esperam ganhar uma vida de plenas realizações aqui nesse mundo. Talvez tenha esse pensamento porque foram enganados pelos falsos profetas do nosso tempo, que prometem coisas que Jesus nunca prometeu. Não vamos nos enganar. O caminho é difícil, é penoso, mas vale a pena. Jesus nos diz no versículo 39: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Jesus faz um contraste entre a vida terrena e a vida eterna. Quem se apega à vida terrena corre um sério risco de perder a vida eterna. Mas quem perde a vida terrena por causa de Cristo, ganha a vida eterna. Jesus quer que nos empenhemos pela vida eterna, mesmo que isso signifique sacrificar alguns benefícios terrenos. Você e eu daremos a nossa vida por algo. É isso mesmo. Nós vamos dedicando a nossa vida por alguma coisa. O que será? Pode ser por uma carreira, por um esporte, pela fama, pelas riquezas, pelo dinheiro, por um passatempo qualquer.
verdadeiro sentido para a vida, nós só vamos encontrar quando dedicamos a nossa vida a Cristo. Portanto, não desanime. Mesmo em meio a tantas dificuldades, seja persistente em sua fé. O caminho é difícil, mas Jesus caminha conosco. Alguém disse que há espinhos pelo caminho, porque esse caminho conduz ao jardim de Deus. Que Deus nos guarde, nos encoraje, nos capacite a sermos persistentes em nossa fé. É difícil, mas vale a pena. Amém. Neste momento, nós iríamos entregar as nossas ofertas diante do altar do Senhor, se nós estivéssemos reunidos fisicamente na casa do Senhor. Ainda isso não é possível, então peço que você procure o seu tesoureiro da sua congregação e converse com ele a respeito das suas ofertas. Se você tem condições, não deixe de ofertar e de honrar o Senhor com as bênçãos que Ele lhe dá. Nós louvamos ao Senhor, cantamos o próximo hino. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus. Com sua graça quer salvar a quem nele confia. Cristo, que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui. Convido a você para juntos nos dirigirmos a Deus em oração, agradecendo e pedindo por suas bênçãos. Nós oramos. Bondoso Senhor, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos primeiramente por todas as bênçãos que de tua bondosa mão recebemos em nossa vida. Agradecemos por tu providenciares tudo o que necessitamos, por abençoares o nosso trabalho, por proveres a nossa mesa de alimentos. Graças te damos por tudo, Senhor. Reconhecemos que tudo vem de ti e por isso te louvamos. Senhor bondoso, também agradecemos pelos aniversariantes desta semana, por tu concederes a eles mais um ano de vida, com tua graça, com teu amor, com tua misericórdia, e suplicamos que tu continues assim a amparar e abençoar a cada um deles. Senhor, também te pedimos que tu continues assim abençoando a tua igreja. Te louvamos pelos 116 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, por tu acompanhares em cada momento esta denominação cristã e fazeres com que a tua palavra fosse pregada para muitas pessoas, e que suplicamos também que tu continues
abençoando essa igreja, a nossa igreja, para que a Tua palavra continue a ser anunciada, os sacramentos continuem a ser administrados, tudo para a Tua honra e glória. Senhor amado, também entregamos aos Teus cuidados pessoas enfermas, aqueles que fizeram cirurgia e estão se recuperando, aqueles que estão em tratamento de saúde, aqueles que estão hospitalizados. Ampara, abençoa a cada um, e se for do Teu querer, Senhor, restabelece a cada um em sua saúde, para a Tua honra e louvor. Senhor amado, lembramos ainda do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Pedimos pelas nossas autoridades, por nossas governanças, que o Teu Espírito repouse sobre cada um e que possam governar para o benefício geral da nação. Abençoa-os em seus ofícios. Senhor, todas as demais coisas, também aquilo que pesa em nosso coração, entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto online, e que bom que podemos assim, em nosso lar, celebrar ao Senhor, louvá-lo e adorá-lo. Lembre sempre de reservar tempo para Deus, para o culto, para a devoção, para a leitura da sua palavra, de preferência diariamente em sua casa. Isso é importantíssimo para a nossa vida de fé. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o último hino e desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus. Que Deus esteja com todos. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor.
Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.